Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou ensinar para vocês como usar o tempo composto em espanhol, tá bom? Primeiramente, vocês têm que saber que o tempo composto é conformado por duas palavras. A primeira é o verbo auxiliar e a segunda é o verbo que realiza a ação, tá bom? Nosso verbo auxiliar que nós usamos aqui é o verbo haber. E o verbo que realiza a ação é o particípio, tá bom? Tenham muito cuidado para vocês não usarem o verbo tener, porque o verbo tener aqui não se usa para tempo composto. Em português sim, mas aqui em espanhol não. É somente o verbo haver, tá bom? E para quem não sabe o que é particípio, particípio é uma forma verbal que tem uma característica. A raiz é praticamente o verbo, mas a terminação é em ado e em ido, tá bom? Dos verbos regulares. Mas eu gostaria que vocês deem uma pesquisada sobre particípio antes de ver este vídeo, tá bom? É fácil, vai tirar só 5 minutos do seu tempo, tá bom? Pesquisar o que é particípio. Então, nosso tempo composto aqui se divide em modo indicativo e no modo subjuntivo, tá bom? O modo indicativo é quando você é objetivo na hora de realizar uma ação. Você está falando o tempo exato que você realiza essa ação. E o modo subjuntivo é quando você expressa um desejo ou tem alguma dúvida de realizar uma ação, tá bom? Em total, juntando o modo indicativo mais o modo subjuntivo, nós temos 9 tempos compostos, tá bom? 9. Mas nós só usamos 5 tempos compostos para falar e para escrever, porque são os mais comuns, tá bom? Os outros são um pouco estranhos, que até nem nós sabemos usá-los corretamente. Mas com 5 tempos compostos você vai conseguir escrever e se comunicar facilmente, tá bom? Então, aqui nesse vídeo eu só vou falar sobre esses 5 tempos compostos, tá bom? Vamos aí. Vamos começar primeiro pelo modo indicativo, tá bom? Tempo composto no modo indicativo. O primeiro é o pretérito perfeito composto, que é conformado pelo presente do verbo haber mais o particípio. Por exemplo, yo he salido ayer. Em português seria assim: eu tenho saído ontem, tá bom? O segundo é o pretérito pluscuamperfecto. Sim, esse é o nome, um pouco estranho, mas é assim, que é conformado pelo passado imperfeito do verbo haber mais o particípio, tá bom? Desculpe aqui, tava comendo agora. Mais o particípio, tá bom? E seria assim: yo había salido ayer. Em português seria assim: eu tinha saído ontem, tá bom? O terceiro tempo composto no modo indicativo e o último é o futuro perfeito, que é conformado pelo futuro do verbo haber mais o particípio. Exemplo: yo habré corrido mañana. Em português seria assim: eu terei corrido amanhã, tá bom? Então, acabamos no modo indicativo. Agora vamos começar no modo subjuntivo, tá bom? O primeiro é o pretérito perfeito composto, que é conformado pelo presente no modo subjuntivo mais o particípio, tá bom? Por exemplo,
Ojalá tú hayas cerrado bien la puerta. Em português seria assim: espero você tenha fechado bem a porta. Certo? O segundo é o pretérito plusquamperfeito, tá bom? Que é conformado pelo passado imperfeito no modo subjuntivo mais o particípio, tá bom? Por exemplo, si yo hubiera nacido antes, ou também pode ser assim: se eu hubiese nascido antes. Esse passado imperfeito no modo subjuntivo tem duas formas. A primeira é hubiera e a segunda é hubiese, tá bom? Qualquer das duas você pode usar. E em português seria assim: se eu teria nascido antes, ou também se eu tivesse nascido antes, certo? Então, esses são os 5 tempos compostos, tanto no modo indicativo como no modo subjuntivo, que nós mais usamos, tá bom? Mas tem outro tempo composto mais, que é o tempo composto em forma impersonal, onde não tem um sujeito que realiza a ação. Por exemplo, é conformado pelo infinitivo mais o particípio, tá bom? Por exemplo, haber comprado eso foi um erro. Não tem nenhum sujeito aí. Haber comprado eso foi um erro. O verbo haber está no modo infinitivo. E em português seria assim: ter comprado isso foi um erro. Tá bom? Bom, pessoal, esses aí são os tempos compostos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me escrevem aqui embaixo nos comentários que eu vou responder vocês. O tempo composto é muito parecido com o tempo composto em português. E tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. Então, eu já vou desligar aqui a câmera, porque aqui é bem difícil gravar, porque é sempre barulho e é sempre movimentado aqui. Mas eu sempre dou um tempo pra gravar, tá bom? Então, galera, tchau, tchau. Que é conformado pelo presente.